Regional de Administração do Ceará, sobretudo porque o primeiro capitão-geral do Ceará, Martim Soares Moreno, que fundou o que é hoje o Estado do Ceará há 401 anos, era de uma cidade muito próxima da minha, de Santiago do Cacém. Portanto, estamos muito em casa. Aliás, isso talvez o Ceará seja o estado mais alentejano do Brasil. Além disso, desde há muitos anos, quem diz muitos anos, 30, eu trabalho lecionando matérias jurídicas em curso de administração. Inclusive, eu sou professor concursado em Direito Empresarial. Desde há tempo que me ocupo de questões, dizemos hoje, de direito digital, com grande ênfase em proteção e segurança de dados, mas a minha base é a das organizações e das empresas. Isso até aproveito com a devida vénia, e eu estou a ser muito rápido, até nos cumprimentos, porque o tempo é muito limitado, que já agora eu não sou mestre em Engenharia de Segurança. Eu apenas integro a coordenação de um mestrado na matéria. Corrigindo o que creio que alguém colocou por distração na página, pelo menos onde eu vi, do Conselho Federal de Administração. E eu irei trabalhar com vocês por cima e acrescentando muitas coisas que o Dr. Cláudio Joel enunciou. E, provavelmente, a mais importante de todas foi dita por ele de maneira muito enfática quando ele afirmou: proteção de dados tem tudo a ver com a administração. Tem tudo a ver com a administração. Quase me atrevo a dizer que tem mais a ver com administração do que com informática. E no limite terá uma proximidade grande com o direito. Porque o que está em causa é estruturar e dar continuidade a processos. Por favor. É para mudar o slide. Bom, não, é que é isso que eu estava dizendo. Além disso, desde há vários anos, quando eu digo há vários anos, comigo no Brasil há uma década, eu tenho vindo a trabalhar com proteção de dados quando esta matéria se encontrava em fragmentos. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei de Acesso a Documentos Administrativos, ou depois, em 2014, no Marco Civil. Era preciso andar quase que recortando a matéria. E tenho vindo também trabalhar em termos de comparação. Primeiro com o direito europeu mais antigo, agora com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas desta vez, e pela primeira vez, vou-me atrever a trabalhar exclusivamente com a lei brasileira. Porque é necessário trabalhar com LGPD só. Como será óbvio, eu não consigo me liberar, despir a minha camisa de aprendizado no contexto europeu. Mas eu estou lendo a lei brasileira, ainda com olhos europeus, necessariamente, mas o que não será sequer escandaloso, porque é LGPD, até pelo próprio acrónimo, LGPD, nós temos o RGPD. Há aí umas versões mais que ridículas. Aliás, se me permitem, já eu disse isso mais de uma vez, vou pedir permissão de novo.
falar GDPR não faz sentido nenhum, muito menos na Europa. É quase que diria, não, vou dizer mesmo. E se alguém ficar ofendido, paciência. Isso é frescura. É dizer, quero uma coisa muito estrangeira, mas isso não tem que ver. Aliás, esta matéria nem sequer tem que ver com o mundo cultural anglo-americano. Isto tem a ver, sobretudo, com a Europa Central, com a Alemanha. Nós também. A Alemanha, 1970, no estado de Essen, Portugal, é 76. Não tem que ver com ingleses e americanos. Bom, mas eu coloquei logo aqui um slide. Os meus slides são muito mais chatos que os slides do Dr. Cláudio Joel. Vamos dizer assim, nós trabalhamos como segurança. Quando nós chegamos ao inciso 7º do artigo 6 da LGPD, o que é que se trata, no quesito da segurança? Utilização de medidas técnicas e administrativas. Sim, administrativas. Não é só informática. São também processos. Como também, em conclusão, vejam o que acentuei, estamos aqui a pensar requisitos de segurança, padrões de boas práticas e de governança. Bom, para administradores, boas práticas, benchmarks, agora falamos à inglesa. Governance. Tem tudo a ver. Quer dizer, logo, e o Cláudio Joel já o referiu, os agentes de tratamento, controladores e operadores obrigam-se, aqui há um problema de sintaxe, mas isso a lei precisaria de ser corrigida, porque é plural. Obrigam-se a garantir a segurança da informação prevista. E o nosso foco é segurança. Pode trocar, por favor. Bom, e voltamos a algo que Cláudio Joel também já falou, de passagem. Accountability. Bem, dizer que aquele princípio de segurança está conectado, mais que conectado, está quase que entrançado com o princípio da responsabilização e prestação de contas. A tal, sim, accountability. Mas eu iria até um pouco mais longe do que disse Cláudio Joel. Não é só responsabilização no nosso sentido de ter de vir a responder, a assumir. No final, se as coisas correm mal. É que estamos diante de uma responsabilidade proativa. Em cada momento, temos de agir como se estivéssemos sendo controlados. O que leva também, ou tem subjacente, a necessidade de manter registros precisos de tudo o que for feito. Depois também, ligada à accountability, temos compliance. E nós encontramos, sim, a mesma, neste princípio de responsa e prestação de contas, compliance e prestação de contas, comprovar a observância e cumprimento das normas. Sim, porque o ónus está, antes de mais, no controlador e, eventualmente, se o respectivo contrato o explicitar, no operador. E depois aí voltamos. Aí o legislador brasileiro, vejam, é quase redundante. Deve adotar, redundante inclusive no fraseado. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Eu iria aqui parar um momento. É que os riscos não são apenas riscos de vazamento, de haver uns hackers mais ou menos inteligentes, espertos, consigam obter informação. Estamos muito para lá disso. Estamos para lá do funcionário que retira, copia, vende a informação à concorrência.
ou do funcionário, isso aconteceu há uns meses, até para um funcionário em contexto militar nos Estados Unidos, que soube que ia ser demitido, ainda tinha permissões, ele deve ter ficado na cabeça muito para lá de Marrakech, e o que é que começou fazendo? Deletando os bancos de dados daquela agência governamental de defesa. Ora, isso pode acontecer com um funcionário com vários tipos de dores, desde dor de cotovelo até dores, outras da perda da namorada ou do que for. Mas mais, podem haver perfeitamente situações acidentais. Sim, pensemos, tem um sistema informático ligado à rede, há uma falha da rede, ou há um pico, não tem um módulo UPS para manter a alimentação elétrica constante e pode queimar. E queimando responsabilidade da empresa, da organização. Quem diz queimar, passa um temporal e chove dentro. E se chove dentro e destrói, problema. E aliás, os teus dados até podem estar. Imaginem que há um ataque de ransomware. Os dados estão usando dados de clientes, dados de trabalhadores, até de fornecedores. Aqui fornecedores, pessoas físicas, são cifrados, são encriptados por terceiros. Diz assim, bom, os dados estão lá todos. Pois estão, só que não estão acessíveis. Ou não estão imediatamente acessíveis. Logo, boas práticas como de manter cópias de segurança com sistemas próprios, ou num centro de dados, ou até na nuvem, têm que ser muito bem planejadas. E pensem também o seguinte, neste parágrafo 2º aqui do artigo 46 da LGPD, temos que tudo isto deve ser observado desde a fase de concepção do produto até à execução. E voltamos, se quiserem aí, ao inglês, privacy by design, desde a concepção, e privacy by default, que tem que ser à prova mais de tolos de burros. Por favor, pode mudar. Bom, regras de segurança. E aqui até temos um aspecto muito diferente entre a LGPD e o Regulamento Europeu. É que a Autoridade Nacional, aquela que saiu agora, um decreto presidencial estruturando, ainda não sabe exatamente quando é que começará funcionando. Aliás, ainda ontem mostraram até umas indicações que chegaram, ou supostamente chegaram à mesa do presidente. Não sei se irá segui-las. Bom, até seria bom que seguisse, porque as pessoas que foram indicadas naquele contexto eram bastante capazes tecnicamente. Bom, mas dizer... onde estavam? Um problema, não meu. Aqui, obrigado. Temos no 4. Bom, mas de qualquer modo, estes padrões e práticas de governança podem ser concretizados, deverão ser concretizados através de atos de natureza regulamentar técnico, que é algo que é muito comum na regulação. Estou pensando designadamente nas liberações normativas da Anatel, que é uma matéria próxima, a das telecomunicações. E também, vejam, neste 55J, inciso 12, caberá à Autoridade Nacional editar regulamentos e procedimentos de proteção de dados pessoais e privacidade, bem como relatório de impacto à proteção de dados. Isto é importante que haja, porque passa a partir do momento em que a autoridade aprovar, quando se tratar de implementar políticas de proteção de dados,
essas normas, esses procedimentos aprovados pela autoridade, se forem cumpridos, qual é a consequência? Isentará de responsabilidade, pelo menos responsabilidade perante sanções administrativas. Por favor, próximo. Temos que acelerar. Bom, dizer também, parece que isto é diferente aqui do sistema europeu, os controladores e operadores podem formular regras de boas práticas e de governança. Vejam, eu evidenciei sobretudo a questão que tem a ver com os administradores. Boas práticas e de governança, que estão condições de organização, regime de funcionamento e procedimento. Isso para administradores, isto é música nos vossos ouvidos. Do mesmo modo, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos. Auditorias. O Dr. Cláudio Joel falou mais de uma vez. Auditorias internas, se necessário, confirmadas por auditorias externas. Bom, o próximo. Para ver se conseguimos entrar em matérias mais duras. Esta é frágil. A propósito também ainda dos princípios, o Cláudio Joel referiu-se bastante à questão do destino, da finalidade. Bom, para além de nós pensarmos o que é que estamos aqui em dados pessoais, também já passou e vou andar depressa, é importante que nós consigamos ver melhor o que são dados pessoais. Isto porque, se o Regulamento Europeu tem uma definição analítica, o LGPD tem uma definição sintética, no primeiro inciso do artigo 5. Mas, se nós tivermos em atenção que temos no mesmo artigo definições de dado pessoal sensível e de dado anonimizado, seriam também dados pessoais, o dado anonimizado ao contrário, por contraste, nós poderíamos ir entender o que é que são dados pessoais. Aliás, todos os dados sensíveis são dados pessoais. E depois ainda os dados, os que seriam dados anónimos, não anonimizados, quer dizer, dados anónimos, dados que à partida não teriam que ver. Está-se pensando sobretudo em dados de internet das coisas, dados de sensores, ou dados de controle financeiro, sem atender à titularidade dos fundos, que, se for através de inteligência artificial possível identificar quem é a pessoa, esses dados, por força do parágrafo 2º do artigo 12 da LGPD, passam a ser entendidos como dados pessoais. Isto aqui a doutrina brasileira ainda não mexeu muito. Eu tenho vindo a trabalhar, até a publicar aqui em Portugal e no Brasil sobre o assunto, mas é uma das questões mais complexas. Aliás, eu tenho até trabalhado a questão de pensar da relação entre a relação imóvel ou o critério móvel de distinção entre dados pessoais e dados não pessoais. Próxima, por favor. Que nós temos que andar, se não dizem assim que o português é muito chato. Além disso, dizer o seguinte: o regulamento do Marco Civil, aquele que foi sancionado quando a Presidente Dilma já estava de saída, já devia ter até já a secretária arrumada, mas ainda a 11 de maio de 2016, finalmente, ou seja, mais de 2 anos depois do Marco Civil, que o Marco Civil foi, salvo erro, 27 de abril, foi no final de abril de 2014, também vem ter uma definição de dado pessoal. Vos ajuda a entender o que é que são dados pessoais. E o Marco Civil e o regulamento não foram revogados, não são incompatíveis. Mas temos aqui também a questão da minimização. Devem ser usados a menor quantidade de dados possíveis
para a finalidade e o procedimento. O que também tem uma dimensão temporal, isto é, à medida que os dados deixam de ser necessários, têm que ir sendo deletados. A nossa cultura comum é de conservar. Pensar, bom, daqui a um mês, um ano, daqui a 10 anos, pode dar jeito de saber como estava. Assim, não, essa não é a regra do jogo. Inclusive, é que tem que planejar o apagamento. Até que ponto é obrigatório, por lei tributária, manter, ou pela Seguridade Social, ou no que toca, sei lá, a contratos de fornecimento, ou até em contas correntes, e encontro de contas em conta corrente, a partir do momento que não exista mais utilidade designadamente para cobrança, os dados têm que ser deletados. Eu não vou falar aqui muito no tal direito ao esquecimento, mas pensem o seguinte: se um funcionário for embora, o que não corresponder a registros necessários para a Fazenda Nacional ou para a Seguridade Social, ou para eventuais responsabilidades e contando os prazos, isso tem que ser apagado. E não é para ficar em arquivo ou arquivo morto, para que se ele ou um irmão de repente voltar a pedir um emprego naquela empresa, ir ver afinal como é que ele era. Bom, e temos esta ideia muito da necessidade, com limites temporais. Pode passar à frente, por favor. Bom, o menos possível. E agora temos que falar nas técnicas de segurança intrínseca que a LGPD enuncia. E também em contraste com o Regulamento Europeu, não vou dizer a técnica rainha, mas aquela que o legislador brasileiro preferiu, é a da anonimização. Temos, inclusive, no inciso 11 do artigo 5, uma definição. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. Atenção para esta ideia de possibilidade, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isto pode funcionar expurgando identificadores, mas utilizando outras técnicas como a dispersão. Pensar não tem a ver com a idade, mas em vez de dizer idade exata, põe uma idade entre os 40 e os 50 anos. Não diz qual é o número da porta, da rua e o número da porta, diz que mora na cidade tal. O dado, à partida, não é atribuível a uma determinada pessoa física. Depois, isto é importante, porque esses dados, os dados anonimizados, não são dados pessoais. Porque não podem ou não poderão ser conectados a pessoas físicas determinadas ou determináveis. Daí que possam ser conservados sem prazo. Aliás, o que o vosso legislador também diz é que a partir do momento em que dados deixem de ser necessários, até podem ser anonimizados, porque depois permitem a avaliação de tendências e para fazer projeções. E essas projeções, seja de estatística antiga, seja com base em inteligência artificial, podem fazer muita falta para planejamento das organizações. Pronto, ainda há mais uma regra no que toca à anonimização, em vez de ser feita oficiosamente, planejada para a organização, pode ser pedida pelo titular dos dados, embora seja um bocado estranho. Sim, os dados deixam de ser dados pessoais para serem dados anonimizados. Por favor, pode passar.
Bom, mas aqui temos uma situação importante, efetivamente muito importante, tão importante que eu dediquei umas quantas semanas da minha vida a ela, mas no contexto europeu, que é o seguinte: hoje, com tecnologia e que existe, isto, aliás, está demonstrado quase que existe há mais de 10 anos, há um ano e pouco, em julho, numa revista que está em aberta, Nature Communications, um grupo de pesquisadores belgas que trabalham entre a Universidade Católica de Louvain e o Imperial College de Londres, conseguiram mostrar que a partir de um número muito limitado de referências, conseguem identificar ou reidentificar pessoas determinadas com graus de certeza acima de 95%. Isto quer dizer que o legislador brasileiro percebeu, claro que percebeu, que os dados anonimizados seriam um grande risco para as organizações. É porque a partir do momento em que eles pudessem ser personalizados ou sobretudo repersonalizados, eu não gosto de desanonimizados, que é quem usa, bom, cairiam em cima das organizações todas as responsabilidades. Mas, diferentemente do que acontece na Europa, eu vou terminar a seguir, só dizer mais duas coisas. O legislador brasileiro assumiu liberar as organizações desde que tenham usado meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Isto, dito de outra maneira, tal como acontece com a responsabilidade por fato objetivo em matéria de consumo, as organizações, as empresas não estão sujeitas aos riscos de desenvolvimento. É só para passar mais um par de slides, que é o calo em menos de um minuto, para dizer duas coisas. Bom, isto tem a ver com responsabilidade civil, afastar responsabilidade. Atenção também uma coisa. Na Europa e no Brasil andam todos muito assustados com as multas. Mas há pior que isso. Cláudio Joel deu um lamiré. Responsabilidade civil. Responde. E na responsabilidade civil, que é uma responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa, podem afastá-la demonstrando que agiu seguindo todas as boas práticas. Na responsabilidade civil, o limite é o dano. Bom, ainda podemos pensar em danos punitivos, mas isso seria muitos outros, um grande caminho, esse sim, anglo-americano. Bom, mas se houver, imaginem, por um vazamento ou por uma destruição de dados, houve um dano para clientes de 10 milhões de reais, ou 50 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, o que é indemnizar são os 100 milhões. Não é que não há um teto. Não é como nas administrativas, em que há um teto. Mesmo um teto face ao faturado. Não é isso. É o que for. Por isso, até mais, não se fiem. O Dr. Cláudio Joel falou um pouco, bom, esperem, pois, entretanto, já quando chegar a agosto do ano que vem, já deu tempo para poderem aplicar as multas. Esqueçam isso. O Brasil é um país com um ecossistema de litigiosidade muito acentuado. Muito mais que na Europa. Todo mundo está sempre a entrar na justiça. Deve ser contaminação norte-americana. Bom, mas a partir do momento em que a lei entra em vigor, possivelmente daqui a uma semana, ou pouco mais de uma semana, o que é que vai acontecer? É que quem tiver dano, quem se sentir prejudicado por ação ou por omissão, por um tratamento de dados que não corresponda ao padrão, ao gabarito da lei, vai entrar com uma ação para ser indenizado. Também por dano moral. Algo que também a gente aqui não temos, que é essa indústria do dano moral
que invadiu o Brasil. Estou a passar mais um slide, ou dois, por favor. Bom, a pseudonimização é uma forma tecnicamente assim, menos eficaz que a anonimização. Depois haverá, isto vou ficar o slide, e podem até pesquisar no Google e encontram coisas minhas, isto explicado, até em vídeo. Dr. Cláudio, pode passar a seguinte. Cifragem. Bom, só para dizer, para terminar, o legislador brasileiro não refere expressamente a cifragem. Mas, a propósito dos incidentes, dos vazamentos e outros incidentes, já vimos antes, podem ser de grande natureza, diz assim, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis. Bom, as únicas medidas técnicas que aqui podem caber são a cifragem ou a encriptação. Quer dizer, tiveram acesso aos dados, mas como os dados estão codificados, quem não tiver a chave, quem não tiver a cifra, é como se não estivesse. Quer dizer, nós sabemos todos que cifrar dados é caro. Pelo menos é mais caro que um tratamento simples de dados. O que eu termino, ainda diria aqui, a professora Rita Maria já deve-me estar a querer dar uma sova, mas dizer o seguinte, senhores administradores, se tiverem que trabalhar com dados sensíveis na definição do artigo, se tiverem que trabalhar com dados que têm grande risco, se analisem grande risco até financeiros, por amor de Deus, cifrem, encriptem. Sai um pouco mais caro, sai, mas ficam garantidos. Ficam garantidos relativamente às multas e ficam garantidos para a questão de indenização. Quanto muito, se levar um pouquinho mais a decifrar, terão de compensar o cliente por um atraso de um dia ou de uma hora ou de uma coisa assim. Por isso, pensem sempre em avaliações de risco, análise de risco e, nomeadamente, dados core, dados fundamentais para a empresa, para determinados clientes, ponham em servidores separados, cifrados. Isto é uma questão técnica, administrativa e também legal. É a única maneira efetiva de não ser responsabilizados, e a responsabilidade a pagar, as indenizações podem ser milionárias. Eu agradeço muito a benevolência da nossa moderadora. Nós que agradecemos demais ao professor Manuel, fantástico, todo esse conhecimento colocado à disposição da gente. Muito obrigada mesmo, em nome do Conselho e dos administradores.